Bom, gente, para poder encerrar a aula aqui sobre colheitas, nós vamos falar sobre perdas. Extremamente importante as perdas na colheita. E nós podemos dividi-las do ponto de vista didático e ponto de vista prático em perdas na colheita que ocorrem antes da entrada da máquina, que ocorrem durante a passada da máquina e outras que acontecem após a colheita em si. Então, nós temos perdas antes, que são em função das condições do ambiente, e aí pode-se colocar tudo nessa questão do ambiente. Por exemplo, maritaca, javali, capivara, que são animais que entram e comem as plantas, comem as espigas e acabam danificando e nós temos perdas. Essas perdas também podem acontecer porque atrasamos a colheita, pode acontecer por questões climáticas, choveu demais ou deu seca. Então, nós não podemos imputar essas perdas que acontecem antes à máquina. Que nós podemos computar, que são referentes à máquina, são as que acontecem durante a colheita. E depois que essa máquina colocou o grão ou a semente dentro do caminhão, na carroceria do caminhão, e esse caminhão sai da lavoura, em direção à sede da fazenda, ao armazém ou vai para o porto, acabou a responsabilidade da perda na colheita. Aí é perda pós-colheita. E aí tem uma série de perdas que poderiam ser consideradas também, perda no transporte, perda no armazenamento, perda na limpeza. Então, existe uma série de perdas que podem ser consideradas. Vamos falar, então, das perdas durante a colheita. Antes da colheita, nós precisamos saber quais são as perdas visíveis, porque existem aquelas que são invisíveis. Entrou um bando de maritaca na área e elas comeram espigas de milho, por exemplo, parte dos grãos. Essas perdas a gente não vai saber quanto é. Mas vamos pensar que no caso da soja, por exemplo, já tem vagem que abriram e caíram grãos no chão, ou plantas acamadas no chão que não vão ser colhidas essas vagens do chão. Então, as perdas são as que conseguimos imputá-las quanto é antes de entrar na máquina, porque senão essa perda que aconteceu antes, eu acabo dizendo que foi pela máquina, e na verdade não foi. E como fazer a determinação dessas perdas? Existe um padrão estabelecido que você pega duas aristas de madeira do mesmo tamanho, uma de cá, outra de lá, e ligando essas duas aristas, fio, de preferência arame, que não estica. E aí você vai com essa malha, com esse molde, e coloca na lavoura. Qual é a distância entre essas aristas aqui? O comprimento do arame. É exatamente a largura da boca da máquina. Então, eu vou colocar aqui antes da máquina, esse molde, e vou olhar cuidadosamente no chão e recolher todos os grãos caídos, as vagens, no caso de milho, espiga que está no chão. Vou recolher esse material, vou processar esse material, vou limpar e vou pesar. A Embrapa tem um copinho que é para determinar perda por volume, mas eu não acho legal isso não, porque para você determinar a perda por esse copinho, a malha sua tem que ter um tamanho correto. Então já começa a amarrar as coisas, se você não bota o tamanho correto da malha, o copinho não serve para nada. Então é melhor você ir com uma balancinha, a pilha que funciona no campo sem problema, e é possível fazer isso com uma balança e com uma malha dessa, aí com becker, com recipiente para fazer essa medida. Coletado o material que está nesse retângulo, você vai pegar esse material e pesar. E aí você vai fazer uma regra de 3 muito simples. Se a sua malha tem 2 metros quadrados e caiu lá 2 gramas, 2 metros quadrados, 2 gramas, em 10 mil metros quadrados, dá quanto? Dá 10 mil gramas ou 10 quilos. Então, uma continha rápida de ser feita. Depois tem as perdas que acontecem durante a colheita. Aí sim, essa é a perda que nos interessa. Para eu saber qual é a perda que acontece durante a colheita, sem ter interesse de saber aonde na máquina essa perda está acontecendo, eu posso simplesmente fazer o seguinte: eu determino a perda antes da colheita, antes da máquina passar, e depois determino a perda após a passada da máquina, aqui. Então, eu tenho a perda depois que a máquina passou, tenho a perda total.
Lógico que eu vou coletar isso aqui no ambiente onde não coletei antes, porque senão esse material não está mais lá. Então, aonde eu faço a amostragem do antes, eu não faço a amostragem do depois. Eu faço em outro lugar. A amostragem do antes, eu faço em umas 3, 4 repetições em lugares distintos. E a passagem de depois, eu também faço em 3, 4 pontos, 5 pontos para tirar uma média, mas em lugares diferentes. Então, eu tendo a perda depois, é o quê? A perda total. Se eu tenho a perda total e tiro a perda que aconteceu antes da máquina passar, então eu tenho a perda que aconteceu na máquina ou pela máquina. Agora, acontece o seguinte, a perda que acontece na máquina, ela pode ser dividida. Eu posso ir mais fundo nessa análise. Eu posso determinar ou descobrir qual é a perda que aconteceu aqui na frente, na plataforma, e posso saber qual é a perda que aconteceu nas peneiras, aqui na parte de trás da máquina. Eu posso ir mais fundo, porque eu sabendo onde está a perda na máquina, eu consigo trabalhar a regulagem naquela região da máquina para reduzir as perdas. Se a perda maior está na plataforma, então vou atuar na plataforma tentando melhorar a regulagem. Vocês viram que existem várias regulagens da plataforma. Se as perdas são mais nas peneiras e no saca-palha, então eu posso fazer as regulagens nas peneiras ou no sistema de trilho, que é na parte traseira da máquina. Então eu consigo fazer essa avaliação com mais detalhe. Como fazer a avaliação das perdas, por exemplo, que ocorrem na plataforma? Vocês estão vendo aqui o esquema da máquina, a máquina vinha colhendo, chegou aqui, o cara parou, levantou a plataforma, deu ré na máquina. Aí o sujeito foi lá e colocou a malha exatamente aqui, um pouquinho antes dele parar. Vocês podem ver aqui a marca dos pneus. O que ele vai achar de perda aqui no chão? As perdas que existiam antes, eu já tenho uma estimativa, porque eu já fiz essa coleta antes na lavoura, e sei qual é a perda que aconteceu antes, e as perdas que aconteceram na plataforma, porque aqui nesse lugar a máquina ainda não jogou o bagaço, não saiu da máquina ainda o produto. Então a única coisa que pode ter perdido aqui são as perdas da plataforma e as perdas antes. Como eu sei a perda antes, eu tiro dessa perda que eu tive aqui, porque aconteceu antes, e eu tenho a perda exata que está acontecendo na plataforma. E quando eu quero determinar a perda total, eu passei com a máquina e depois que a máquina passou, eu vou e coleto aqui a minha perca total. A perca que aconteceu antes da máquina passar, mais a perda de todas as partes da máquina. Olha, se eu já fiz um ensaio, sei quanto aconteceu na plataforma e sei quanto aconteceu antes de entrar no campo, então, tirando da perda total, eu tenho a perda que aconteceu nos mecanismos internos da máquina, ou seja, saca-palha e peneiras. Entendeu? Pronto, está tudo separado. Aqui é um exemplo do pessoal fazendo a coleta, aqui uma malha, e o pessoal cata todo o material que é deixado pela máquina, fazendo aqui a perda total. Observem que é uma largura pequena, mas de toda a extensão da máquina. Por que eu tenho que pegar toda a extensão da máquina? Porque depois, no saca-palha, a máquina não joga tudo que ela colheu aqui. Aqui, ó, ela joga meio concentrado. Então, eu tenho que pegar a extensão da passada da máquina como um todo. Se eu fizer só nesse centro aqui, vai dar um erro, vai dar um excesso de perda. Porque os grãos que caíram aqui acabaram caindo aqui. Se esse picador estivesse espalhando a palha direito e devolvendo a palha de onde ela saiu, a palha saísse daqui e caísse para cá, eu teria, então, grãos daqui até lá, a palha daqui até lá. Mas eles acabam se concentrando aqui e é onde que está caindo mais palha. Por isso que nós pegamos uma malha exatamente do tamanho da largura da plataforma. Então, aqui nós temos a perda total. Estão colocando a malha exatamente aonde passou a máquina e aqui o professor mostrando como é que é feita a colheita desse material. Depois nós temos as perdas no transporte e no armazenamento, que são perdas após a colheita. Aqui no armazenamento, inclui também as perdas de secagem. Essas perdas por transporte são significativas, mas não é tão grande quanto as que acontecem no restante do processo. No armazenamento, nós temos problemas de perda, não só pelas condições de armazenamento, o grão mofar, arder, inseto atacar e danificar a qualidade do grão, porque essas perdas podem ser qualitativas e quantitativas. Aqui alguns trabalhos mostrando as idades da colhedora e as perdas. Observe que não existe uma correlação. Existe uma tendência das perdas a aumentarem com a idade da máquina,
Mas existem máquinas novas com muitas perdas, existem máquinas velhas com menos perdas. Então, a idade da máquina não é o único elemento de perda. A regulagem da máquina, as condições de colheita, o estado da lavoura, tudo isso interfere no processo de colheita e, logicamente, nas perdas. Para vocês terem uma ideia, simplesmente por colher em datas diferentes, a perda da plataforma e dos mecanismos internos já se alteram. Veja aqui na plataforma, à tarde, quando as plantas estão secas, degrana, debulha mais fácil, então a perda na plataforma é maior. De manhã, nos mecanismos internos, é que a perda é maior. Aqui, obviamente, não deu diferença, porque o coeficiente de variação foi muito alto. Se ele fosse mais baixo, talvez nós teríamos essa diferença, que a gente veria que seria significativa. Aqui, em função do dia. Então, aqui, 18 de março, 20 de abril. Praticamente um mês depois. As perdas na plataforma aumentaram significativamente, as perdas nos mecanismos internos não foram significativas, porque o coeficiente de variação foi muito alto, mas se não fosse alto, com certeza também seria significativo aqui. E a perda total acabou sendo significativa com o passar do tempo. Então, quanto mais tempo esperar para colher, pior. Aqui, nós percebemos uma correlação muito forte entre a temperatura da semente com a perda total. Ou seja, quanto mais seca estiver a semente, menor a perda. A perda total, também observa aqui que ela tem uma certa correlação com a umidade da palha. Então, a perda total aumenta com a umidade da palha. Então, aqui nós temos uma correlação de 75, com uma probabilidade de erro de mais ou menos 5%. Pessoal, então nós terminamos aqui a parte de perdas na colheita. Se tiverem dúvidas, pode entrar em contato comigo.